Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E no programa de hoje, toma posse o novo ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Douglas Alencar Rodrigues. TST condena a Cachaçaria Ipioca a indenizar a empregada acusada de desviar dinheiro e mercadoria da empresa. Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho lança campanha nacional Lance Certo para estimular o registro correto de dados no sistema e-gestão. Tudo isso e muito mais. O TVTST está no ar. Uma ação trabalhista movida por uma empregada da Cachaçaria Ipioca foi julgada pela Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. A trabalhadora foi demitida por justa causa, suspeita de desviar dinheiro e mercadoria da empresa. Os ministros decidiram que a empregada deve ser indenizada devido à gravidade da acusação. A auxiliar administrativa foi demitida por justa causa, suspeita de desviar verbas, se apropriar indevidamente de valores e falsificar recibos e assinaturas de funcionários. No entanto, o Tribunal Regional do Ceará concluiu que a empresa não comprovou a improbidade da empregada e, por isso, reverteu a demissão para sem justa causa. Por se sentir ofendida, a auxiliar pediu indenização por danos morais, com base no artigo 5º da Constituição Federal, que diz que é assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. O caso chegou ao TST e a terceira turma aceitou o pedido da trabalhadora, com base no Código Civil, que considera ato ilícito quem viola direito e causa dano a outro, ainda que exclusivamente moral. A empresa recorreu à Seção 1 de Dissídios Individuais do TST, alegando que a reversão para sem justa causa por si só não dá o direito à indenização por danos morais, conforme jurisprudência já pacificada, principalmente porque a empresa não divulgou o motivo da demissão. O relator do caso, o ministro Augusto César de Carvalho, manteve a condenação da empresa ao pagamento de R$10 mil por danos morais à trabalhadora, devido à gravidade da acusação. Aqui é uma acusação grave, uma acusação de que teria havido subtração do numerário da empresa, uma acusação que evidentemente demandaria uma conduta diligente da empresa de fazer a comprovação, tendo em vista os efeitos deletérios, gravosos, que repercutem na vida do caso da trabalhadora, se essa acusação é uma acusação que não está fundada em prova inconcursa de que teria ocorrido mesmo essa conduta delituosa por parte da trabalhadora. A jurisprudência daqui da STI1 já está nesse sentido, nessa direção, e por convicção e por apreço à jurisprudência, eu mantenho meu voto. O ministro Alexandre Agra Belmonte acrescentou que o fato do nome da trabalhadora não ter sido divulgado pela empresa não exclui da condenação. O fato de ter ou não havido divulgação é desimportante em relação a essa questão, porque onde fica o sentimento íntimo do trabalhador ofendido com essa acusação? São dois aspectos em relação ao dano moral. O primeiro é o aspecto subjetivo, em se tratando dessa questão de honra, do sentimento que o sujeito tem em relação ao ato de acusação, seu sentimento de honorabilidade. E o segundo é o aspecto externo, que pode servir para agravamento da questão do dano moral e fixação de uma indenização maior se houver repercussão. Mas o simples fato de ter havido uma acusação infundada, em relação à qual não foi feita nenhuma prova, é o suficiente.
E essa foi uma das matérias mais visualizadas na página do TST no Facebook. Curta você também a nossa página, deixe o seu comentário e acompanhe diariamente as decisões do tribunal. Acesse www.facebook.com/tstjus. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou ilícita a contratação pela Petrobras de uma cooperativa do Rio de Janeiro, que prestava serviços no Rio Grande do Norte. O entendimento é de que houve fraude na terceirização. Os ministros da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho negaram o recurso da Petrobras, condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte por fraude em terceirização. O valor estipulado por dano moral coletivo foi de R$500 mil. Segundo o processo, a Petrobras contratou a Cooperativa dos Trabalhadores Metalúrgicos do Rio de Janeiro para prestar serviços no Rio Grande do Norte. A cooperativa foi contratada depois que a Petrobras encerrou o contrato com uma empresa prestadora de serviços. Com a mudança, nenhum trabalhador foi demitido, todos foram associados à cooperativa. Na Justiça, o Ministério Público do Rio Grande do Norte alegou que o ato de associar os empregados foi uma maneira usada pela Petrobras para sonegar os direitos trabalhistas. Durante o julgamento no TST, o ministro Alexandre Agra Belmonte disse que a fraude entre a Petrobras e a cooperativa ficou evidente diante do fato da cooperativa não possuir associados no Rio Grande do Norte e o próprio Estatuto Social definir área de atuação restrita ao Rio de Janeiro. Na verdade, o que estava se querendo era simplesmente uma pessoa para trabalhar como se empregado fosse, sem pagar a totalidade dos direitos trabalhistas. Foi isso que se pretendeu. Depois de citar decisões anteriores do TST em casos de terceirização ilícita de mão de obra, o relator do processo, o ministro Alberto Bresciani, teve o mesmo entendimento do TRT. Com isso, o recurso da Petrobras foi negado e ficou mantida a decisão da segunda instância. A fraude está estampada na minha compreensão e, com relação ao valor do dano moral, a mim me parece até módico diante da atuação de uma empresa estatal num procedimento dessa natureza. E no próximo bloco, a cerimônia de posse do novo ministro do TST, Douglas Alencar Rodrigues. A gente volta já. Veja outras notícias que também foram destaque no Tribunal Superior do Trabalho. TST assina termo de compromisso com 8 cooperativas de catadores para o recolhimento dos resíduos sólidos do tribunal. Por mês vão ser separadas mais de 2 toneladas, entre papéis, plástico e papelão. Ficou acertado que cada uma das 8 cooperativas vai ter direito a explorar os resíduos do tribunal por 4 meses, fazendo um revezamento até que todas participem. Ao final do prazo da última cooperativa, todos vão voltar a se reunir para avaliar o trabalho. Durante 2 dias, os desembargadores do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, Colebrecor, se reuniram para discutir questões administrativas, como ajustes e correções no processo judicial eletrônico, PJE-JT, e concessão de serviço público ao Poder Judiciário por meio das parcerias público-privadas. Ainda durante a reunião, os ministros Alexandre Agra Belmonte, Augusto César de Carvalho, Emanuel Pereira, José Roberto Freire Pimenta, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda receberam comendas do TRT de Goiás em reconhecimento ao trabalho desenvolvido. Integrantes da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista se reúnem no TST. O encontro foi para traçar estratégias para a próxima Semana Nacional da Execução Trabalhista, marcada para setembro deste ano. A comissão é formada por 7 integrantes, todos juízes de primeira instância. É de profundo interesse do ministro Leuvenhagen que haja um resgate, uma valorização da execução trabalhista que tem sido um pouco deixada de lado. Tribunal Superior do Trabalho exibe filme aos servidores para estimular a reflexão. É o projeto Virtudes em Cena,
coordenado pelo vice-presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho. Da terceira edição do projeto, o público assistiu ao filme francês Homens e Deuses, que retrata a história verídica de 8 monges franceses que sofreram ameaças de terroristas por levarem a vida de forma simples, ajudando a comunidade da região. Tomou posse no Tribunal Superior do Trabalho o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ele assumiu a vaga aberta no ano passado, após a aposentadoria do ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. A solenidade foi no plenário do Tribunal Superior do Trabalho, com a presença de amigos e parentes do desembargador Douglas Alencar Rodrigues. A sessão foi aberta pelo presidente do TST, ministro Barros Levenhagen. Os ministros Alberto Bresciani e Maria de Assis Calcin conduziram o novo ministro à bancada. Douglas Alencar Rodrigues deixa o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região para ocupar uma vaga no TST, aberta no ano passado pela aposentadoria do ministro Pedro Paulo Teixeira Manos. O novo ministro leu o compromisso de posse. Prometo desempenhar fielmente os deveres do cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis da República. O ministro Douglas Alencar Rodrigues tem 48 anos, é natural de Goiânia. Formou-se em Direito em 1989 pela Universidade de Brasília. Com pós-graduação e mestrado, ingressou na magistratura em 1990 como juiz do trabalho substituto. Foi conselheiro do CNJ entre 2005 e 2007 e atuou como desembargador convocado do TST em 2009. Na posse, recebeu do presidente do TST, ministro Barros Levenhagen, a comenda da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho no grau Gran Cruz. O novo ministro falou sobre o desafio de integrar a mais alta corte do trabalho no Brasil. São inúmeros processos, vamos, enfim, trabalhar com toda a nossa capacidade para tentar prestar uma jurisdição num padrão mínimo de qualidade. Toda vez que nós damos posse a um ministro, o tribunal se enche de esperança, porque é um magistrado com ideias novas e que certamente poderá contribuir para a evolução da jurisprudência. Veja agora uma entrevista especial com o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ele fala sobre as expectativas ao ocupar o cargo de ministro do tribunal e sobre os desafios que virão pela frente. Confira. Ministro, seja muito bem-vindo ao TST e para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor nos contasse sobre a sua trajetória até o TST. Muito bem, eu vivo hoje um momento pessoal e profissional muito especial. Estou muito feliz de chegar ao TST. Eu fui servidor do Judiciário Trabalhista desde os meus 18 anos de idade e galguei na Justiça do Trabalho, na magistratura, todos os degraus até aqui. Fui juiz substituto, inicialmente na 15ª Região, posteriormente aqui na 10ª Região, cuja sede está na capital da República, na cidade de Brasília. Em 2003, fui promovido a desembargador do TRT da 10ª Região e agora, para minha alegria, cheguei ao TST. Também procuro desenvolver paralelamente uma atividade docente, acredito muito no estudo permanente como um compromisso que todo magistrado deve ter com o aprimoramento profissional e, enfim, essa é a minha singela trajetória profissional. E quais são as expectativas do senhor ao ocupar o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho? As expectativas são as melhores possíveis, o desafio é realmente muito grande. Já fui informado pelo presidente Barros Levenhagen que me aguarda um acervo que supera a casa dos 15 mil processos. Estou, então, montando a equipe e espero poder contribuir de maneira efetiva, com celeridade, para que o jurisdicionado receba, no menor espaço de tempo possível, a resposta que tanto procura aqui no Tribunal Superior do Trabalho. O senhor tem experiência como magistrado, tanto na primeira quanto na segunda instância. Qual a avaliação que o senhor faz da Justiça do Trabalho como um todo? Em que podemos avançar? A Justiça do Trabalho experimenta um momento muito especial na sua história. Vivenciamos a implantação do processo judicial eletrônico, ao mesmo tempo em que nós, magistrados, assumimos de alguns anos até agora uma postura proativa naquilo que diz com o aprimoramento da nossa instituição, com o aprimoramento da nossa legislação. Legislação de direito material,
legislação de direito processual. O Tribunal Superior do Trabalho tem dado mostras desse seu compromisso. As associações de magistrados também, capitaneadas pela ANAMATRA, estão somando nesse esforço concentrado pelo aprimoramento da nossa instituição, a fim de que possamos todos cumprir a promessa constitucional da razoável duração do processo. Exercemos uma atividade importantíssima que envolve a pacificação dos conflitos individuais e coletivos entre o capital e o trabalho, e para isso é necessário que essa nossa experiência, a experiência dos juízes do trabalho brasileiros, possa ser considerada pelo Congresso Nacional com a aprovação de proposições legislativas que vão nos municiar para que possamos cumprir com mais efetividade a nossa missão central, que é pacificar os conflitos. Ministro, a Justiça do Trabalho está bastante engajada no combate aos acidentes de trabalho. Quais as medidas o senhor apontaria como imprescindíveis para a diminuição no número de mortes e acidentados no trabalho? Essa é uma das questões mais sensíveis com que nós estamos lidando desde o advento da Emenda Constitucional 45 de 2004, que foi a emenda que consagrou a chamada reforma do Poder Judiciário. Nós passamos a lidar então com essa situação dramática que envolve esses acidentes do trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho vem coordenando a campanha nacional de combate a esses acidentes. Nós, juízes do trabalho, nesse projeto, nesse processo que busca reduzir esses índices alarmantes de acidentes do trabalho, temos imprimido aí um rito célere a todas essas ações, temos procurado oficiar ao Ministério Público do Trabalho, ao Ministério do Trabalho, a fim de que as ações possam ser adotadas também na esfera administrativa, apenando as empresas que descumprem de forma reiterada e consciente e indesculpável as normas legais de proteção à saúde e à segurança do trabalhador. Outra bandeira da Justiça do Trabalho é o combate ao trabalho infantil. Como o senhor avalia a atuação da Justiça do Trabalho neste campo? Estamos avançando a passos largos em direção ao fim dessa prática. Nós temos aqui também uma campanha que busca combater, erradicar o trabalho infantil. Lugar de criança é na escola. Nós não podemos permitir que os cidadãos do futuro tenham cerceada a sua infância e se sujeitem a todos os riscos que o trabalho sem preparo acaba acarretando. Enfim, a Justiça do Trabalho, capitaneada pelo TST, vem contribuindo de maneira decisiva também para a erradicação dessa chaga social que é o trabalho infantil no Brasil. Ministro, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao Tribunal Superior do Trabalho. Nós agradecemos imensamente a entrevista do senhor e desejamos que seja uma ótima carreira no tribunal. Muito obrigado. No próximo bloco, Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho lança a campanha nacional Lance Certo para estimular o registro correto de dados no sistema e-Gestão. A gente volta já. Uma ferramenta moderna para gerenciar dados estatísticos das áreas judiciária e administrativa das varas do trabalho e dos TRTs. Eu estou falando do e-Gestão. Para estimular o uso do sistema, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho lançou a campanha nacional Lance Certo. Veja na reportagem. O nome é sugestivo para uma campanha, não de futebol, mas do Sistema de Gerenciamento de Informações da Justiça do Trabalho. A ideia foi da equipe que coordena o e-Gestão. Nós fizemos um paralelo com uma partida de futebol. O que me parece, o leigo que assiste o futebol, é que um jogador passa uma bola para o outro e se essa passagem, esse lance for certeiro, for correto, aquele time vai ser vencedor. A campanha foi apresentada pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho durante sessão do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho, o Coleprecor, no TST. Estamos convencidos de que, para a consolidação dos nossos dados estatísticos, precisamos padronizar nossas ferramentas e a nossa linguagem. A campanha e-Gestão Lance Certo
tem por objetivo a busca da melhor qualidade dos dados fornecidos pelos tribunais regionais, retratando o primeiro e o segundo grau de jurisdição. E, como disse, somos todos responsáveis pela qualidade dos dados. Somos, com os nossos servidores, um time em busca do sucesso. O lançamento preciso de dados no sistema de informações, sejam eles de caráter administrativo ou judicial, é fundamental para a Justiça do Trabalho. É assim que a Corregedoria vai poder avaliar o andamento dos processos, prazos e sobrecarga de trabalho para os magistrados e ainda analisar a necessidade, por exemplo, de um número maior de servidores ou de investimentos para o bom andamento dos processos. Nós precisamos refinar os nossos dados. Vários presidentes de tribunais e vários regionais do país, naquele tocante à Justiça do Trabalho, já têm trabalhado nesses números para que a Justiça e números do Conselho Nacional de Justiça possa efetivamente ter o retrato da Justiça do Trabalho. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho anunciou o apoio aos tribunais na qualificação dos servidores que alimentam o sistema. Fez um apelo aos dirigentes dos TRTs para que os estimulem a lançarem corretamente as estatísticas no e-Gestão e recebeu apoio dos presidentes dos TRTs. O e-Gestão é um instrumento que todo o judiciário trabalhista hoje depende e que precisa ser realmente bem alimentado. É possível sim fazer isso e é necessário. Nós precisamos realmente alimentar de forma adequada porque tudo hoje depende de estatísticas. O e-Gestão precisa funcionar e eu acho que dá para fazer desde que haja boa vontade de todo mundo e essa boa vontade não vai faltar. E agora você assiste na íntegra o vídeo da campanha. Milhares de processos passam pelas mãos de servidores, juízes e desembargadores todos os dias. Só em 2013, os 24 TRTs e suas varas do trabalho julgaram mais de 2.700.000 ações. Isso sem contar o trabalho administrativo dos tribunais. Números que fazem um verdadeiro raio-x da atuação da Justiça do Trabalho. A cada semana e também uma vez por mês, os 24 TRTs reúnem os dados estatísticos das áreas administrativa e judiciária, das varas do trabalho e dos tribunais e os enviam aqui para o TST. A Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho é a responsável por organizar as informações. E para facilitar essa tarefa, foi criado em 2008 o e-Gestão, um sistema de gerenciamento de informações. Um sistema que visa a coleta segura, rápida, racional de informações administrativas e judiciárias necessárias, imprescindíveis a que se realize não apenas a correição ordinária no tribunal, mas também um sistema que propiciasse o gerenciamento dessas informações, mais precisamente a tomada de decisões por todos os órgãos da Justiça do Trabalho. Com a ferramenta, as informações passaram a ser registradas eletronicamente. Pela internet, os dados processuais chegam ao TST com rapidez. Nós temos o melhor retrato de cada um dos tribunais, quer dizer, um retrato fiel do que está sendo produzido, do que está sendo feito. Eu reputo a alimentação correta, diária, constante e precisa do e-Gestão como algo essencial para que cada presidente, cada corregedor regional e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho tenham um retrato do que está acontecendo na cada um dos tribunais e possa tomar as medidas necessárias para melhorar o desempenho, reduzir estoque, aumentar a produtividade. As informações são analisadas de perto pela Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, facilitando a apuração dos dados. Já é uma ferramenta que dá um panorama de todo o tribunal, que é do tribunal, que é do primeiro grau. Com aquele intuito que eu imprimi na corregedoria, pedagógico de somar esforços para a correção de eventuais inconsistências. O sistema, o e-Gestão, não funciona a contento se não houver um grupo de servidores responsáveis pelo abastecimento de informações.
na ocasião, quando deliberamos implantá-lo no segundo grau, a ênfase sempre foi essa: é preciso que o sistema seja alimentado constantemente. Quando fomos para o primeiro grau, a ênfase é a mesma: é preciso que o sistema seja permanentemente alimentado com as informações e que as informações sejam fidedignas. Hoje, o e-Gestão é reconhecido como uma das ferramentas mais modernas no gerenciamento de informações do Poder Judiciário. Tanto que, em 2010, o sistema ganhou 2 prêmios: o do Anuário TI e Governo e o Prêmio Nacional de Estatísticas Judiciárias na categoria Órgão Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Um reconhecimento público da importância dessa ferramenta como sendo um instrumento adequado para nos possibilitar dados para uma melhor estratégia. Ele tem 2 aspectos. Internamente, vale como reconhecimento de um trabalho e da importância desse trabalho. Isso para quem está na atividade, está com a mão na massa, isso é fundamental, isso é um grande estímulo. Segundo, é uma publicização de um programa. Em sendo publicização, passa a ser um estímulo para que outros façam de forma pelo menos similar, devido à importância do programa. O sucesso do programa depende da participação de todos os protagonistas, magistrados e servidores. Para reforçar esse conceito, a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho apresenta a campanha nacional Lance Certo. E se você pensou em futebol, é isso mesmo. A ideia é que os nossos craques da Justiça do Trabalho façam do registro de dados no e-Gestão um lance certeiro. Essa campanha não é apenas de conscientização, mas é de integração de todos os agentes, todos os atores que fazem a Justiça do Trabalho, os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, os desembargadores dos tribunais regionais, os juízes de primeiro grau, os servidores, porque precisamos do envolvimento de todos para que se tenha o máximo de realidade nesses dados. O sistema e-Gestão é um sistema hoje consolidado, é um sistema que nos orgulha muito, porque ele é da Justiça do Trabalho. Ele é para a Justiça do Trabalho. E o e-Gestão também é pela Justiça do Trabalho. O TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e também pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST e eu espero você. Até lá!